Boa tarde. Hoje temos a oportunidade de continuarmos aqui com um seminário referente à apresentação dos novos docentes aqui do PPGN. E o nosso palestrante de hoje, ele é docente no Departamento de Matemática da Unesp, é pesquisador em História da Matemática e Educação Matemática, desenvolvendo pesquisa nos seguintes temas: História da Matemática do século XVI, século XVII e relações entre História do ensino da Matemática. Possui pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino História das Ciências e da Matemática da UFABC. É doutorado em Educação Matemática pela Unesp, com estágio de pesquisa na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Possui também mestrado em Educação Matemática pela Unesp e graduação em Licenciatura em Ciências da Natureza pela USP. É membro do Grupo de Pesquisa em História da Matemática da Unesp e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática da Unesp e do Grupo de Pesquisa em Interface entre História das Ciências e Educação Científica. Então, tenho a hora de dizer que ele é o nosso querido professor Zaqueu Vieira Oliveira. Tenha a hora, professor. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Acho que eu não preciso falar mais nada, porque ele já falou tudo. Era tudo que tinha na minha apresentação. Bom, vocês sabem que, para quem não sabe, eu vou dizer, né, que a Andréia está organizando um ciclo com os novos docentes do PPGen. Então eu venho aqui contar um pouco da minha história, da minha trajetória e me apresentar para vocês aqui, né? Então é basicamente isso, vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim. Bom, e aí eu começo com um slide completamente distinto, né? Parece que a gente vai fazer agora um teste de visão, né? Ao final eu vou explicar melhor o que é isso, mas antes de qualquer coisa, quero contar para vocês que eu tenho deficiência visual, né? E que vocês já fizeram, mesmo não tendo deficiência visual, provavelmente vocês já fizeram esse tipo de teste e muitos de vocês não devem nem ter imaginado o que realmente ele significa e como que ele funciona. Então lá, eu vou deixar vocês pensando um pouco aí. Se alguém por acaso tiver um teste de visão salvo no celular, aí, alguma coisa, sabe? Tenta descobrir aquele númerozinho ali, ó, que é o que normalmente aparece lá nos exames, que depois vocês vão entender o porquê disso tudo. Mas vamos lá, então. Bom, não preciso falar mais meu nome, então vamos para o próximo slide. Voltando um pouco no tempo, lá no final da década de 80, aquelas duas figuras ali, meu pai e minha mãe, saíram do interior da Bahia e vieram para São Paulo para tentar conquistar uma vida melhor. Minha mãe estava grávida de mim ali, ó, no ano de 86, aquela foto. E no ano seguinte nasceu aquela coisa ali, ó, que é a pessoa que vos fala aqui hoje. Não parece muito não, mas vocês acreditam. Eu nasci na cidade de São Paulo, num bairro que chama Vila Matilde, aquele que está marcado em vermelhinho ali, fica na zona leste da cidade, muito próximo ao bairro de Itaquera, onde fica o estádio do Corinthians. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda, não estou querendo nenhuma briga em relação a futebol, só estou dando uma referência. Mas eu vivi quase toda a minha vida, né, de criança e adolescência no extremo da cidade, naquela pontinha ali no bairro do Itaim Paulista. Só para vocês terem uma... não é o Itaim Bibi, não é um bairro de elite. Para quem não conhece a cidade de São Paulo, tem o bairro do Itaim Paulista e o Itaim Bibi. O Itaim Bibi é um bairro de elite que fica
no centro-sul da cidade, e o Itaim Paulista é um bairro periférico. Só para localizar quem já foi passear em São Paulo, o Itaim Paulista está aqui, ó. Nessa linha azulada, está bem aqui nessa direção, já é quase fora do município de São Paulo. Normalmente vocês circulam por aqui, né, pela região da Paulista, ou pela linha azul, está lá em cima a rodoviária do Tietê. Essa é a região mais central da cidade, a região mais turística. Aqui a gente vai na direção da Zona Leste, na periferia da cidade. Bom, e é nessa região aí, nesse bairro do Itaim Paulista, que eu vou viver minha infância e juventude, como já falei para vocês. Ali estão mais duas fotinhos de quando eu era criança. Olha, meu sonho era ser motorista de táxi. Ali é um Fusca táxi. Vocês verem, alguns de vocês nem imaginam o que é um táxi, um Fusca sendo táxi, né? Bom, e toda a minha educação básica ocorreu em escolas públicas do Itaim Paulista, né? Eu comecei o ensino fundamental numa escola que chama Alceu Guernin Gonzalez, e depois eu terminei o ensino fundamental e fiz o ensino médio numa escola que chama Lívio Xavier. São todas duas escolas estaduais, bem periféricas e muito precárias. Eu não consegui a foto de uma das escolas, mas aqui tem uma foto da fachada da escola Lívio Xavier. E ali tem uma foto da praça que tem no centro do bairro, porque Itaim é uma palavra tupi-guarani que significa pedra pequena, né? Tudo que começa com Ita tem a ver com pedra, e esse in, né? Quem já foi em Mogi Mirim, né? Quer dizer que é pequeno, né? Então Itaim é uma pedra pequena. E aí temos talvez o único ponto turístico do bairro seja essa escultura que está lá no centro do bairro, né? Por que eu estou contando tudo isso, né? Porque a gente tem discutido muito, né, na universidade, a questão da inclusão em diferentes níveis, né? Inclusão dos indígenas, inclusão dos povos originários de forma mais ampla, tem a questão dos negros, tem a questão dos deficientes, mas quando a gente pensa de forma ampla, né, numa cidade tão grande quanto São Paulo, essas questões são muito latentes, né? A qualidade do ensino público ela muda muito de um bairro para o outro, né? Porque você tem escolas de ensino público na cidade de São Paulo que são muito boas, mas também você tem escolas que são extremamente precárias, né? E a minha escola era uma dessas, né? As minhas escolas eram dessas escolas extremamente precárias, né? No ensino médio, eu não tive... Eu me lembro do segundo ano não ter professor de química, o ano inteiro, tá? Não é um período. Então, isso só para dar um exemplo, né, de como é difícil você pensar em ingressar numa universidade, né? E aí a gente volta num período que essas políticas todas que existem hoje não existiam, né? Na verdade, quando eu entro na universidade, começa uma transição, mas o ano que eu ingressei ainda não tinha políticas de ingresso, né? E, bom, eu fui fazer um curso que talvez fosse um pouco mais fácil passar no vestibular, né? A primeira vez que eu prestei vestibular, eu prestei para engenharia. E a partir daquela minha trajetória da educação básica, dificilmente eu teria condições de passar nesse vestibular. E como realmente aconteceu, eu não passei. Então, eu fiz um curso de licenciatura. Licenciatura em Ciências da Natureza. E por que eu decidi fazer esse curso? Porque eu pensei o seguinte, eu tenho vontade de ser engenheiro em alguma área específica. Então eu vou fazer uma primeira formação e depois, quando eu tiver empregado, tiver condições financeiras de pagar um cursinho, alguma coisa assim, aí eu faço a segunda graduação. Vocês já viram que essa história não foi a que aconteceu, né? Todo o resto que segue ali embaixo não tem nada a ver com esse primeiro sonho, né? Mas é isso, acabei passando nesse curso e o que aconteceu? No meu segundo ano de graduação, eu me envolvi com a pesquisa.
E eis aí um grande problema, né? A gente se envolver com a pesquisa porque a gente não sai mais dela, né? Principalmente quando a gente gosta. Às vezes a gente não gosta tanto, né? Fica meio cansado, tem que entregar relatório, tem que entregar tese, dissertação, que eu vou falar já já. Os desesperos que vocês têm eu também já passei. Mas voltando à licenciatura. No meu segundo ano da graduação, eu saí do meu primeiro emprego, deu a louca na minha cabeça, conversei com meu pai e falei, não dá, eu não consigo estudar e trabalhar. Porque eu dormia 3 horas por noite, mais ou menos, para tentar conciliar trabalho e universidade, e não estava dando conta. Então, no segundo ano, eu falei, eu vou parar de trabalhar. Meu pai topou, por mais que fosse difícil para ele, e eu fui atrás de bolsa. Demorei quase 8 meses para conseguir minha primeira bolsa. Mas, nesse período, como o tempo ficou um pouco ocioso, apareceu um curso de latim. Né? Vocês vão ficando cada vez mais sem entender, mas no final vocês vão entender. Tá? Calma aí. Por que eu comecei a fazer um curso de latim? Porque eu gostava muito de música clássica. Né? E falei, agora eu estou com um pouco de tempo livre, por que não ter um momento de lazer? Né? Entender isso que eu ouço, né, nos cantos gregorianos e tudo mais. Bom, só que os professores davam exemplos de textos científicos. E foi no mesmo semestre que eu cursei uma disciplina de História da Ciência. Então isso me levou a fazer pesquisa com História da Matemática. Está aqui uma fotinho da onde eu estudei, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, lá em São Paulo. E aqui está uma foto minha e do meu orientador. Ali é quando eu não tinha cabelo. Normalmente passa de uma certa idade e a gente perde, né? Eu ganhei. Foi diferente. E aquele é o meu orientador de iniciação científica, o professor Carlos Gonçalves, que também fez doutorado aqui na Unesp, com orientação do professor Irineu Bicudo, que já já vocês vão ver uma foto para quem não conhece. Isso, na USP Leste. Isso. Você entrou naquele curso, mas não tinha essas ações. Sim, sim. Apesar que, olha, mesmo eu morando na Zona Leste, estudando na USP Leste, eu gastava 1h30 para chegar lá. Eu sei, mas eu estou dizendo, a configuração de cursos diferentes. Ah, sim, sim. Foi pensada nessa questão da... Né? Eu não conheço direito, por isso que eu falei. Sim. Não, tudo bem, pode. Vocês podem interromper quanto for necessário, viu? Não fiquem com dúvidas. Bom, então, foi no meu segundo ano de graduação que eu comecei a fazer esse curso de latim. E num dado momento eu fui conversar com o professor Carlos, aquele que está na foto, para perguntar para ele, né, conversar um pouco sobre essa questão da iniciação científica, né, do que eu poderia fazer com aquele conhecimento de latim. Porque aquilo de estudar latim me intrigou, porque eles mostravam exemplos de textos científicos, estava fazendo disciplina de História da Ciência, eu falei, será que eu não posso fazer alguma coisa aqui, né, que eu gostava tanto? Bom, e foi aí nesse contexto que eu comecei o meu primeiro projeto de pesquisa. Né? Foi uma pesquisa de iniciação científica cujo título é esse: Geometria e Astronomia na Correspondência de Adriaan van Hommen, 1561-1615. O Van Hommen é um matemático de origem... É aquele da ponta ali, né? O Van Hommen nasceu em Louvain, hoje é Bélgica, naquele momento os territórios eram diferentes dos atuais, mas só para vocês localizarem. Né? Nasceu em 1561, faleceu em 1615. E o meu projeto de iniciação científica envolveu estudar um conjunto de cartas do Van Hommen para aquela outra pessoa ali, que é o Christoph Clavius. Clavius foi um padre jesuíta muito importante na elaboração do calendário gregoriano, que é o calendário que vocês usam, que nós usamos até hoje. Né? Naquele momento, no fim do século XVI, estava havendo uma diferença entre o início das estações do ano, né, dos equinócios e dos solstícios, e o início do ponto de vista astronômico e as datas do calendário anterior, né, que era o calendário juliano. E o Clavius foi uma figura central na elaboração desse novo calendário. Tinha toda uma equipe de astrônomos, matemáticos e outros, né, físicos, né, estudiosos que estavam interessados, né, nesse tema,
né, em 1582 foi promulgado, né, esse novo calendário. Claro que aí, até ele realmente ser colocado em prática, demorou alguns anos. Mas e por que a foto dos dois? Porque o meu projeto envolveu estudar cartas trocadas entre esses dois personagens, né, e encontrar os temas de geometria e de astronomia que eles debatiam nessas cartas. As cartas são posteriores ao calendário gregoriano, as cartas são já do fim do 16, 1590 e pouco, as cartas que eu estudei. Mas eu quero contextualizar um pouquinho mais. O Van Homen, ninguém nunca ouviu falar, né? Pouca gente já ouviu desse nome. É um matemático pouco conhecido, mas quando ele é lembrado pela história do número π, que é um debate eterno na história da matemática. O Van Homen, em 1593, publicou uma obra em que ele conseguiu calcular o número π com 16 casas decimais, sendo que 15 delas estavam corretas. Vocês verem o ponto que a gente estava em 1593. Só que, para a tristeza do Van Homen, né, por que ele não faz parte da história? Por causa daquele outro personagem ali, aquele ocupado, né, Ludolf van Ceulen, conterrâneo dele, da mesma região, contemporâneo, que publicou em 1596 o número π com 35 casas decimais. Aí, claro, a história apaga esses personagens que são menores e o Van Homen caiu da história e o Ludolf van Ceulen foi lembrado. Ali está a lápide vai ser difícil vocês olharem, mas está a lápide do Van Ceulen, tem o número π ali com as 35 casas decimais que ele conseguiu publicar. E em alguns países da Europa, até hoje, o número π é chamado de número ludolfiano por causa dele. Bom, e aí o Van Homen foi esquecido. Depois dessa fase, né, a gente tem que contar a história, mas tem que contar a história rápido, né, não dá para contar os detalhes. Ao final da graduação, eu vim para cá, vim para Rio Claro fazer o mestrado e doutorado aqui em Educação Matemática. Estou juntando essa parte da história, né? Tá aqui fotinhos de 2 momentos importantes do mestrado, né? Fiz tanto o mestrado quanto o doutorado sob a orientação do professor Marcos, que eu acho que uma boa parte de vocês ou todos vocês conhecem, né? Tá ali o professor Irineu Bicudo, né? Quem fez parte da minha banca de mestrado. O que eu fiz, né, nesses momentos aí, né? Antes de contar esses momentos, eu também fiz estágio de pesquisa, né? Um período sanduíche na Universidade de Lisboa, porque lá tem um centro de História da Ciência, chama Centro Interuniversitário de História da Ciência, em que o professor Henrique Leitão é uma figura... Deveria ter colocado uma foto, esqueci. Me recebeu. E eu coloquei essa segunda foto, que é uma biblioteca, chama John Rylands, em Manchester, na Inglaterra. Eu coloquei a fotinho dessa biblioteca porque, apesar de eu não ter feito nenhum estágio sanduíche, nenhum período sanduíche na Inglaterra, em 2013 eu fui num evento que foi muito importante do ponto de vista de formação e também porque eu consegui, nessa biblioteca, ver pela primeira vez obras físicas do Van Homen, né? Até então, desde o período da graduação, mestrado, e nesse momento que eu vou fazer essas visitas, eu já estava no doutorado, até então eu só tinha estudado com as digitalizações, né, do Google e de outras bibliotecas da Europa. Para mim, a pesquisa não fez grande diferença estudar com a versão digitalizada, porque não me o meu foco não era nenhuma questão em relação ao material em si, né, e sim em relação ao conteúdo. Né, mas para algumas pessoas é importante fazer essa visita. De qualquer forma, estou mencionando isso, porque foi muito interessante ver algumas anotações. Mas vamos seguindo aqui. Deixa eu falar então sobre o que eu fiz nesse período. No mestrado e no doutorado eu estudei 3 obras do Adriaan van Homen, aquele personagem que ficou esquecido, né? Eu entrei na onda de tentar estudar um pouco o que esse personagem fez e quais são as contribuições dele. Né? No fim do meu doutorado, eu vou entender que o Van Homen, apesar de hoje ser desconhecido, ele foi um personagem importante naquele momento. Vocês já devem ter ouvido falar no François Viette, um matemático importante na história da álgebra.
O Viette, num dado momento, ele escreve uma carta para... Agora eu esqueci para quem ele escreve essa carta, mas ele menciona o Van Homen como um importante matemático daquele momento, pelos cálculos que o Van Homen estava produzindo e também pelas ideias matemáticas que ele estava desenvolvendo. Então, acho que isso é uma coisa interessante, porque se a história da matemática não preservou o nome do Van Homen, é interessante que a gente encontra, naquele momento histórico, fontes que digam que ele tinha uma importância. Na verdade, antes de eu falar aqui disso tudo, nas cartas que o Van Homen trocava com o Clavius e que eu estudei na graduação, o Van Homen reclama da condição que ele estava inserido. Nos séculos 16 e 17, para você ser um estudioso, na prática você tinha que estar sendo bancado por alguém, né? Vou dar o exemplo aqui do Leonardo da Vinci, né? Por que o Leonardo da Vinci é essa figura importante? Essa figura genial, como a gente chama hoje, né? Ele teve toda essa importância porque famílias de duques, famílias de nobres que valorizavam as ciências, o conhecimento, queriam ter essas pessoas nas suas cortes produzindo conhecimento. Então tem uma família que chama a família Sforza, que vai financiar os estudos do Da Vinci por muitos anos. Junto do Da Vinci tem um outro personagem importante, que é aquele da contabilidade, que eu esqueci o nome. Minha memória também não é muito boa, isso é uma coisa que, se eu não anotar os nomes, eu esqueço. E como dessa vez eu só quis trazer foto, então... Luca Pacioli. O Luca Pacioli também foi financiado pela família Sforza. Então tem muita gente que está sendo financiado por duques, por reis, por nobres de forma geral, né, nos séculos XV, XVI e XVII. Isso depois começa a mudar, porque começa a surgir sociedades científicas, as universidades começam a ter o campo das ciências naturais e da matemática de forma mais intensa, mas até então as universidades elas não tinham esse espaço, elas tinham espaço para a área da teologia, do direito, da medicina, mas não necessariamente para a matemática, né? E o Van Homen, nessas cartas, reclama das condições dele, justamente por ele não ter esse amparo de alguma família nobre, né? E o Van Homen, a maior parte do tempo dele foi ser professor de medicina. Ele foi o primeiro professor de medicina na cidade de Würzburgo, na Alemanha, né, na universidade daquela cidade, que foi fundada no fim do século XVI, e também foi professor de medicina em Mainz. Então, foi isso que ele fez do ponto de vista profissional. Mas do ponto de vista pessoal, ele produzia matemática, né, e é essas informações que a gente vai encontrar nas cartas dele, né? Mas vamos lá, o que eu fiz? No mestrado, eu estudei essa primeira obra, que chama Uranografia Sive Caeli Descriptio, uranografia ou a descrição do céu. Urano lembra o planeta Urano, mas não tem nada a ver com o planeta Urano, porque Urano não é um planeta visto a olho nu, né? E naquele momento da história, esse livro é de 1591, a observação dos astros ainda se dava a olho nu. Tá? Urano é uma palavra grega para céu. Então, uranografia é, como o próprio título diz, a descrição do céu, né? E depois o planeta Urano ganhou esse nome justamente por ser um planeta azulado, né? E por isso ele tem esse nome. Tá? Então, essa é uma obra de astronomia, de 1591, que eu, primeiro, traduzi e depois eu fiz um estudo do conteúdo dela, né? E ela vai ter tanto ideias matemáticas, né, do funcionamento dos sistemas, né, dos corpos celestes, quanto uma parte mais filosófica, né, do que os céus e os astros são compostos do ponto de vista filosófico. Veja, gente, essa obra de 1591, ela tem 48 anos, ela foi publicada 48 anos depois do Copérnico ter publicado a obra sobre a revolução dos orbes celestes, que é a obra-chave que a gente conta, né, que a gente, do ponto de vista histórico, vai dizer que o Copérnico tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol, né?
Então, o que acontece? Até esse período, o que se acreditava é que a Terra era o centro do universo, né? E que tudo girava em torno da Terra, né? O Copérnico, 48 anos antes, quase 50 anos antes, questiona isso colocando o Sol no centro. E o que é interessante é que muita gente vai dizer que Copérnico revolucionou a história da astronomia e a história da ciência. Bom, hoje a gente sabe que não é bem assim. De 1543 até por volta de 1600, poucos astrônomos realmente aderiram à ideia do Copérnico. Cerca de 10, mais ou menos, não muito mais do que isso. Quase todos os outros se mantiveram defensores do geocentrismo. E está aqui um exemplo, o Van Homem. E não é porque ele não leu o Copérnico, porque ele cita o Copérnico justamente para questionar o Copérnico, né? Bom, de todo modo, essa é uma obra geocêntrica. Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não, coloquei aqui. Né? Não é uma imagem da obra do Van Homem, é uma imagem de um outro trabalho, de um outro astrônomo que chama Petrus Apianos. O Petrus Apianos apresenta um esqueminha ali, né, de como era esse sistema geocêntrico, né? Aquela coisa no meio é a Terra, e aí depois, não vai ser muito simples de ler, mas está ali Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, depois Marte, depois Júpiter, depois Saturno, e aí vem os céus, aí tem uma explicação do céu empíreo, o céu, tem um monte de céu ali, porque a ideia ali era, a ideia desses céus todos aí é explicar como que os céus fazem os movimentos e como esses movimentos vão sendo transmitidos de uma esfera para outra, claro, com a Terra no centro imóvel, né? Então, não vou explicar isso tudo para vocês, aqui dá para a gente fazer um curso de astronomia geocêntrica, mas só para dizer que era sobre essa coisa toda aí que o Van Homem vai explicar a matemática disso, envolve um monte de trigonometria esférica e tudo mais. Por mais simples que pareça, tinha uma matemática relativamente complexa ali por trás. Curiosidade, né? Tudo hoje é curiosidade aqui na minha fala. Nesse momento da história, quando se está buscando explicações, aliás, sempre buscaram explicações para entender esses movimentos. Mas quando chega no século XV, XVI, XVII, vai se perceber que os cálculos não batem muito bem com as previsões que se espera. E vai começar a se fazer muitos desses estudos de tentativa de explicação de como funcionam as coisas, né? Depois Galileu, Newton são importantíssimos nisso, Tycho Brahe e tudo mais. Mas o que eu quero contar é que no século XVI, no período do Van Homem ali, tinha um italiano que propôs que as esferas dos planetas fossem em espiral. Só para vocês verem, então, o tipo de coisa que foi aparecendo, né? Não fica só na coisa circular ou nas elipses que o Kepler vai propor, tem propostas de todo tipo. Tá? Bom, então isso é um pouco do meu mestrado, né? Eu já falo até um pouquinho mais. E essas outras duas obras, Universa e Mathesis Idea, uma ideia do conhecimento como um todo, e a outra, Mathesis Polêmica, que é o conhecimento da guerra, são duas obras que o Van Homem vai discutir um pouco do que é o conhecimento e do que é a matemática, que não é uma obra técnica do ponto de vista matemático, mas é uma obra talvez mais num campo filosófico da matemática, porque ele vai tentar explorar o que é a matemática, o que a matemática estuda e tudo mais. Tá? Então, são essas duas obras. Aquela é de 1602 e essa é de 1605. E, então, o objetivo do meu doutorado foi estudar essas duas obras. Eu vou avançar aqui um pouco nos slides, só porque esse foi o título do mestrado, As Relações entre a Matemática e a Astronomia no século XVI, né, Tradução e Comentários da Orografia de Adrian Van Homem, né, e coisinha que eu mostrei. E está aqui o título da minha tese, As Classificações das Disciplinas Matemáticas e a Mathesis Universalis no século XVI e XVII, um estudo do pensamento de Adrian Van Homem. E por que tudo isso aqui? E por que esse título? E por que matemáticas no plural? Naquele período, no século XVI e XVII, e a obra do Van Homem vai mostrar para a gente bem isso, a matemática não era no singular, era no plural.
E ele propõe, não só ele, outros estudiosos vão propor, um verdadeiro diagrama de disciplinas que fariam parte das matemáticas. Se eu perguntar aqui para vocês o que é matemática, muitos vão, ou que campos pertencem à matemática, vão me dizer aritmética, álgebra, geometria, que são as coisas ali mais próximas da educação básica, né? Probabilidade, estatística. Aí a gente avançaria um pouco no ensino superior, com análise, né? Essas coisas. Mas naquele momento, tem várias coisas que não são parte da matemática hoje. Como a própria astronomia, eu não coloquei uma tradução disso aqui, tem num artigo meu e na própria tese, mas tem ali a astronomia, tem a música, tem a geografia, e tem coisas que ele inventou, que ninguém mais inventou, que só ele colocou, e coisas que não eram comuns, que não são comuns atualmente fazer parte das matemáticas. Isso porque a forma como no século XVI e XVII se entendia matemática era muito diferente da nossa. A definição que o Van Homen vai colocar para a matemática é que as matemáticas são as ciências que estudam as quantidades. E aí o que é quantidade? Quantidade, bom, aí vai ter toda uma discussão filosófica baseada em Aristóteles e tudo mais, mas para simplificar, a quantidade pode ser número, né, como a gente está acostumado na aritmética, pode ser forma, como a gente está acostumado na geometria, mas pode ser outras coisas, pode ser os movimentos dos corpos celestes, por isso a astronomia, pode ser as razões, né, e as relações entre os sons, por isso a música, pode ser os cálculos que a gente faz de localização na Terra, está aí a geografia, a geodesia, né, navegação e todos esses campos para ele vai fazer parte das matemáticas. Por quê? Porque tudo isso lida com quantidade. É claro que ele vai fazer uma hierarquização do que ele vai chamar de matemática pura, do que ele vai chamar de matemática mista, ele vai fazer, e aí tem uma explicação bem ampla sobre isso, mas essa era a concepção do Van Homen e dos matemáticos naquele momento. E nesse momento a álgebra ainda está ganhando espaço, é tanto que ela não aparece na classificação do Van Homen, né? E em muitas outras classificações daquele momento, né? E a palavra era usada então dessa forma, matemáticas, né, no plural. Talvez essa seja a origem do plural no espanhol, por exemplo, que nós não mantivemos no português. Eu digo talvez porque eu não fiz essa pesquisa de ver se realmente foi essa a justificativa de se manter o plural, mas eu acredito que possa ser justamente pela origem etimológica da palavra. E matemática, o Van Homen vai explicar, e outros matemáticos daquele período, tem origem no grego, matema e mátesis, né, que é uma palavra que aparece ali, que significa conhecimento. Não significa nada ligado com número. Nada, né, significa conhecimento, pelo menos a origem inicial da palavra. Depois ela vai ganhando os contornos e as ideias que a gente tem hoje. E o que é interessante é que na hora que o Van Homen vai explicar essa origem, vai explicar os sentidos de mátesis e matema, ele vai dizer que isso no latim vai se... Aliás, voltando. A matemática grega, essa coisa da busca no conhecimento nos gregos, tem uma valorização, por exemplo, no Euclides, tudo mais, da questão do pensamento dedutivo, né, que é ainda de grande importância na matemática atual. E essa coisa do pensamento dedutivo, que você parte de premissas, né, consideradas como verdadeiras, no caso dos elementos de Euclides são 5 postulados, e a partir daí você desenvolve toda uma matemática em torno disso, isso no latim vai gerar 2 palavras, disciplina e doutrina. Né? Estou traduzindo aqui já para o português. Só que a origem da palavra disciplina e uma versão do latim dessa palavra é o que vai originar discente, que é o quê? É quem aprende. E doutrina, numa variação do latim, vai derivar o docente, que é o que ensina. Então, a palavra matema e matesis do grego, e essa ideia da dedução e tudo mais, vai levar na definição ali do Van Homen, e não só do Van Homen, mas de outros matemáticos, né, que matemática remete a uma disciplina e uma doutrina que, a partir desses progressos, né, no processo de dedução,
você produz um conhecimento sólido e rigoroso, na visão deles, que não necessariamente é o nosso rigor. Né? Mas então vejam, gente, a origem não tem a ver, né? As origens da palavra não remetem necessariamente à forma como nós pensamos em relação à matemática. Né? Então é muito rico essa obra e outras obras desse período, inclusive esse atualmente, com o meu ingresso aqui na Unesp, eu estou com um projeto em que eu retomo essa temática a partir de um outro conjunto de obras para ampliar essa discussão e ver o quanto ela estava, vamos dizer, sendo discutida para além do Van Homen e de outros matemáticos que eu li na época do doutorado, né? Porque eu sei que tem muito mais discussão aí. Tá? Bom, e aí eu terminei o meu doutorado em 2015 e antes de eu falar das minhas momentos de atuação e tudo mais, né, eu vou já pular um pouco aqui. Eu fiz pós-doutorado na UFABC, no programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática. Nesse momento, do ponto de vista de pesquisa, eu quis mudar um pouco o teor da minha pesquisa, porque ao sair do doutorado e começar a atuar no ensino superior, veio muito essa questão, né, do que eu posso fazer, quais são as potencialidades, ou quais são os desafios que essa história da matemática que eu estudo e que outros historiadores da matemática estudam, quais são os potenciais disso para o ensino. Né? Então é isso que eu vou passar a fazer no meu pós-doutorado na UFABC. Ali está uma imagenzinha da UFABC, ali minha supervisora, Márcia Helena Alvim, já deixo o convite que em setembro, né, ela vai fazer uma apresentação aqui no SMEM para a gente. Aí ali é quando o Zaqueu começa a enlouquecer e deixa o cabelo crescer. Bom, então, no período do pós-doutorado, a ideia foi entender, né, então, um pouco dessas potencialidades. Veja, gente, a questão da história da matemática no ensino não é uma discussão recente, é uma discussão antiga, tem muitos estudos sobre isso. Né? Uma das coisas que eu tento fazer e defender junto com a minha supervisora, né, dentre muitas outras coisas, é a importância da história da matemática não para motivação, curiosidade. Né? Eu acho que esses são motivos muito simplistas para pensar a história da matemática em sala de aula. Né? E tem um artigo do Antônio Miguel, que é um professor aposentado da Unicamp, que ele diz que se a história fosse tão motivadora assim, as aulas de história seriam perfeitas, né? Os historiadores não teriam problema. Então essa é uma visão muito simples, né, de pensar. Eu costumo dizer, se for levar a história da matemática para a sala de aula só pela curiosidade, toma cuidado, talvez é melhor não levar. Né? Deixa quieto. Então eu e minha supervisora vamos fazer uma discussão no âmbito da importância da história da matemática do âmbito sociocultural, para a gente entender por que a matemática que a gente estuda hoje é essa matemática que a gente estuda. Por que não de outra forma? Quais as influências, quais os impactos do processo colonial na produção da matemática, mas também no apagamento e no silenciamento de conhecimentos matemáticos de outros povos. E aí vocês devem falar, opa, peraí, isso está parecendo um pouco com etno. Tem relações com a etno, sim. Né? E eu acho que esse é o ponto. Os historiadores da matemática, de forma geral, têm se centrado muito na história dos conteúdos, mas não estou dizendo todos, né, mas de forma geral não têm trazido discussões sobre quais são os contextos culturais e sociais de produção daquele conhecimento. Né? Daniel está aqui. Quero mencioná-lo porque a gente está fazendo um artigo muito curto, mas que é muito interessante, do porquê do triângulo de Pascal. Pascal, matemático do século XVII, né? Bastante conhecido por esse triângulo aritmético, mas 400 anos antes do Pascal, tem outras pessoas
que produziram obras com o mesmo triângulo. Tem o Ibn Musin, no atual Marrocos, que produziu um livro em 1212 aproximadamente, que lá aparece o triângulo de Pascal, só para citar um exemplo, mas tem outros dois exemplos, um matemático chinês e um matemático iraniano. E por que triângulo de Pascal? Quer dizer, se 400 anos antes esses estudos já existiam, e veja, gente, não estou dizendo de coisas que se assemelhavam ao triângulo de Pascal, não é isso. São realmente estudos sobre o triângulo aritmético e sobre as relações que aparecem ali no triângulo aritmético. Então, a questão é essa, que nomes por que dos nomes, por que das ideias e por que essa matemática? É esse tipo de história que eu acho que a gente precisa, primeiro, questionar, segundo, pesquisar e repensar, e terceiro, levar para a sala de aula, seja no ensino superior, seja na educação básica. Tá? Mas aí a discussão também é longa, não vamos poder ampliar muito aqui. Depois vocês façam perguntas, eu tento responder. Depois que eu terminei o doutorado aqui, então eu passei a trabalhar, Nem só de bolsa a gente vive, tem uma hora que é preciso mesmo trabalhar, não tem jeito, gente. Vocês se preparem, viu? Agora vocês aproveitem ao máximo as festas, as cervejadas. Opa, eu nem devia estar falando isso, Tá gravando? Não tem problema não, pode gravar. E então, contando muito rapidamente, eu fui professor substituto, professor contratado em 2 contratos na USP, na Faculdade de Educação, lá em São Paulo, na capital, no Butantã, atuando nos cursos de Pedagogia e Matemática. Foi nesse contexto que eu conheci a Andréia, o grupo de Etno. O meu ingresso no grupo de Etno se dá em julho, agosto de 2015, após o falecimento da professora Maria do Carmo, que era quem conduzia o grupo de Etno, que hoje a Andréia está conduzindo, e mantendo e, na verdade, transformando e aprimorando. A professora Maria do Carmo havia falecido, e então eu ingresso aí, logo em seguida, e atuo lá em dois contratos, e é na USP que eu vou ter talvez a maior parte da minha atuação profissional nesses últimos anos, que apesar de ser um contrato, os contratos como substituto na USP, assim como na Unesp, serem muito precários, a gente só é contratado para dar aula, normalmente contratos de 12 horas, aquela coisa toda. Foi na USP que eu comecei a ter minhas primeiras experiências de orientação de iniciação científica, de TCC e outras coisas mais. Uma hora, eu não vou ampliar muito essa história, mas eu quero colocar a importância desse espaço para a minha formação, do ponto de vista de ingresso na universidade e depois de transformação, que a gente vai sempre aprendendo. Então esse é um espaço muito importante para mim. Eu também atuei na Univesp, numa disciplina. A Univesp é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É uma história mais curta, mas é preciso contar. Foi a minha primeira experiência com a questão de pensar uma disciplina para um curso semipresencial, no caso são os cursos da Univesp, eles não são completamente à distância. E para mim foi um desafio muito grande. E lembrem-se não, é preciso eu dizer que isso foi antes da pandemia, então é um outro momento, não é o momento atual. Mas por falar em pandemia, o terceiro espaço que eu passei foi a UNILA. UNILA é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Essa é uma das poucas federais que não tem o F no meio. A UNILA fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Cidade maravilhosa, tem cataratas, tem Itaipu, tem o Paraguai logo ali do lado. E a Argentina para os vinhos, e para os doces de leite também, para quem gosta de doce. A UNILA é uma universidade com uma ideia muito interessante, que é essa ideia da integração latino-americana. No primeiro ano, os alunos brasileiros... Primeira coisa, metade das vagas são para alunos brasileiros e metade das vagas são para alunos de origem latino-americana. Então, tem alunos colombianos, peruanos, haitianos,
eles tinham conseguido alunos de quase toda a América Latina, né? Claro que nem todos os países da América Central tinham alunos representantes, mas tinham muitos alunos ali de vários países. E no primeiro ano, os alunos da graduação, os brasileiros têm aula de espanhol e os latinos, né, que falam espanhol, né, os hispanohablantes, tinham aula de... Tem no presente, aula de português. E a universidade possibilita que os alunos hispanohablantes façam toda a sua graduação em espanhol, se você quiser. Não no sentido de que ele vai ter todas as aulas em espanhol, afinal tem professores brasileiros como eu que não falam espanhol tão bem assim, mas os alunos podem fazer os seus trabalhos em espanhol, né, podem fazer suas apresentações em espanhol, isso faz parte da estrutura da universidade. Infelizmente é uma universidade muito precária do ponto de vista de infraestrutura, e eu não posso deixar de dizer isso porque acho que é importante, né, dizer isso. É uma universidade que ainda carece de espaços, parte dos cursos ocorrem dentro da Itaipu, em espaços alugados, e parte dos cursos ocorrem num outro prédio, num bairro da cidade, que chama Jardim Universitário, também num prédio alugado, né? Então, os únicos prédios que a Unila tem, que é dela mesmo, são um prédio que tem moradias e algumas coisas administrativas. Mas do ponto de vista de aula, tudo ocorre em prédios alugados, né? Isso é uma coisa muito, muito difícil, né? Porque falta muita infraestrutura, né? Apesar de ser alugado, realmente falta muita infraestrutura. Para finalizar ainda sobre a questão da Unila, por que eu mencionei aqui a questão da Unila, né? Porque eu acho que foi um momento muito rico para mim, né? Acho que quando você dá aula numa universidade como a USP e depois você vai para uma universidade como a Unila, são dois mundos diferentes. As perspectivas das duas universidades são muito diferentes. Embora na USP também já tenha muitos programas, né, de inclusão social e tudo mais, mas nos cursos de graduação que eu atuei, eu não tinha alunos estrangeiros, né? Eu acho que eu tive uma aluna proveniente de intercâmbio no período da pandemia, né? Mas nos outros anos de atuação eu nunca tinha tido alunos estrangeiros. E na Unila você tem que trabalhar com esses alunos provenientes de diferentes lugares, né? E eu tive um aluno peruano, uma aluna paraguaia, um aluno haitiano, isso só para citar alguns exemplos. E o haitiano não falava português, falava francês. Era um pouco mais desafiador ainda para tornar a aula compreensível para ele e para eu conseguir compreendê-lo, né? Claro, ele estava aprendendo português e a gente vai tentando aprender um pouco o francês, mas está aí um dos importantes desafios que a Unila me proporcionou. O francês já era a segunda ou terceira língua dele. Em geral vai ter o crioulo. Sim, isso sim. Isso é importante para dizer, né? O francês dele não é o francês de Paris, né? É outro francês. Bom, depois eu atuei por alguns meses na PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em Educação Matemática, até entrar aqui. E aí, o que acontece logo em seguida é isso, né? Eu passo no concurso aqui, e ontem completaram-se 2 meses que eu estou aqui, né? Conhecendo não, né? Me adaptando à cidade. Está ali o momento que eu assino o tal do documento lá da posse, né? Um documento poderosíssimo. E eu espero chegar nesse futuro aqui, né? A inteligência artificial diz que eu vou me aposentar com uma mochilinha nas costas e vou ver o pôr do sol na praia. Não sei se vai ser verdade, mas eu espero chegar lá. De qualquer forma, entre aquele momento e esse, estamos aqui. Espero poder dialogar muito com vocês sobre matemática, história da matemática, história da ciência, ensino de matemática. Falta pouco, né? O problema é que falta pouco.
Mas, por que, agora chegando ao final, né, o porquê dessa tabela, chama tabela de Snellen, que é um nome do oftalmologista que inventou esse negócio aí, porque eu queria dizer, de novo, né, que eu sou deficiente visual, e a deficiência visual, gente, que eu tenho, ela é proveniente de uma outra coisa, ela é proveniente do albinismo. E, embora eu não pareça albino, eu sou albino. Acontece que os albinos, de forma geral, eles não têm melanina na pele, nos pelos, no cabelo, né? Mas, na verdade, existem tipos de albinismo, e o meu tipo de albinismo fez com que os cabelos ganhassem cor, né? Não, com certeza com a idade vai voltar a ficar branco, né? E provavelmente vai cair também, já estou percebendo que cai bastante aqui. Mas o albinismo, além de não produzir melanina, na retina, onde forma a imagem, também não tem a totalidade das células responsáveis pela formação da imagem. E é isso que me dá a deficiência visual. E eu uso óculos não por isso, gente. O óculos, eu, na verdade, até 3 anos atrás eu não usava. Mas depois eu ganhei de presente ao longo da pandemia uma hipermetropia, né, que aí é o problema da hipermetropia, aquela coisa do foco, tá na córnea, aí o óculos ajuda. Mas não é que me ajuda a enxergar e resolver o problema, me ajuda a voltar para a deficiência que eu já tinha, né? Então, o óculos é só para isso. Mas, gente, isso aqui, eu trouxe a tabela porque eu acho interessante. Quando vocês fizerem o teste de visão, reparem até onde vocês chegam. Não façam um teste aqui que não vai funcionar, tá? Essa tabela não está na escala, a gente não está na distância correta e blá, blá, blá. Tá? Não adianta. Mas vocês veem que tem uma fração ali? 20 por 20, 20 por 25, 30, né? Até lá em cima o 20 por 200. O que esse negócio diz? Se eu fizer esse teste de visão, né, e vou lendo linha por linha, o ideal é eu chegar no 20 por 20. Né? Mas às vezes a gente não chega, como é o meu caso. A gente vai parar umas linhas mais para cima. Algumas pessoas passam, viu? Algumas pessoas enxergam tão bem que parecem águias, né, enxergam melhor. Isso existe. Pessoas que enxergam melhor do que eu, né? Mas o que está entre a linha verde e a linha vermelha é o ideal, tá? O que isso significa? O primeiro número é a distância que eu estou, e o segundo número é a distância que uma pessoa que enxerga bem estará. Então, se eu cheguei vou pegar um número 20 por 30 ali. Se eu só cheguei até o 20 por 30, o que significa? O que eu estou vendo a 20 metros de distância, uma pessoa normal veria a 30 metros de distância. Mas se eu chegar lá em cima, no 20 por 100, o que eu estou vendo a 20 metros de distância, uma pessoa normal veria, com uma visão normal, enxergaria aquela mesma coisa a 100 metros de distância. Bom, e aí o Zaqueu está ali nos 20, 100 e pouco, né, porque essas tabelas às vezes né, fazem mais linhas, né, e eu normalmente fico no 20% e pouco. Né. Não tem que estar a 20 metros. Na verdade, essa medida está em pés, aí é uma confusão, mas só para simplificar, é essa. Ali 20 pés dá 6 metros, né, que é o tanto que a gente vai normalmente estar dessa tabela lá no consultório médico. Aquela primeira letra F Eu vou deixar vocês pensarem sobre isso. Pessoal, é isso. Fico à disposição para perguntas e agradeço pela paciência. E aí? Vocês têm dúvidas, desesperos, tristezas? Eu tenho que fazer esse ano, tenho que fazer de novo. Eu queria fazer agora, porque agora está muito bom, cara. Então daqui a pouco eu vou ter que ser obrigado a usar óculos. Zaqueu, muito obrigado aí, quer dizer, bem-vindo.
bem-vindo mais uma vez e muito obrigado aqui pela palestra que você deu, que né, a sua trajetória virou uma aula, né? Então muito bacana isso e a própria questão da ZL aqui bem representada, mas pô, agora está aí com a ZL raiz do Itaim mesmo, entendeu? Não é da Vila Matilde, que tem até a escola de samba. Não, mas eu queria, assim, se você comentasse mais, porque o que me pareceu é que você está com tesão de estudar latim. Você vai estudar latim por nada, você está com vontade, como lazer, como se diz. E, de repente, isso vira a raiz da sua trajetória científica, pelo que eu entendi aqui. Não é assim? E eu fico muito, às vezes, falando com as pessoas que ela tem que estudar, né? Tem que ler, às vezes, sem ler. Né? E aí eu queria que você comentasse mais disso, te contar uma história que eu sei que você vai gostar. Eu, meio doido, às vezes, nas aulas que eu dou, eu sorteio um livro contando que a pessoa lê e conte para a turma. E no curso de cálculo que eu estou dando para biologia, eu sorteei um livro do Paulo Guedes. E a aluna foi lá e colocou, e sona, e falando um monte de coisa. E ontem, no último diário, ela escreveu um texto assim, que eu conheço, né? Só nas minhas lágrimas, porque estava assim, agora eu estou entendendo tudo da universidade, entendeu? Começou a falar de Paulo Guedes, de matemática, de povo africano, de relação com biologia, eu fiquei, Então, assim, me pareceram duas coisas, quer dizer, o dela era ganhar o livro, mas ganhar um livro, né? Tem na biblioteca, não é tanto. Então, eu queria que você falasse mais disso, que me chamou, assim, muito a atenção, e só conferindo, assim, duas coisas. Se você entra substituto na USP na vaga do Nilson ou do Ori, você não sabe. Foi na substituição da Maria do Carmo mesmo. Da Maria do as Carmo aposentadorias mesmo. dos dois, do Nilson e do Ori, não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Eles estavam pedindo, mas não tinha acontecido. Eram seus colegas lá, então, nesse momento. O Ori saiu poucos meses depois e o Nilson também. Mas eu posso agregar uma que tem a ver com isso? Sim. Porque até pela proximidade com você, eu conheço um pouco e depois de outros espaços no campo da história, eu percebo como é difícil formar um pesquisador no campo da história. Porque se já é difícil para a gente que estuda lá a escola, né, e a pesquisa de maneira geral, você quando tem que estudar a história, e para isso você depende de estar nos lugares onde aquelas obras estão, eventualmente, de dominar uma língua como o latim. E o seu orientador, por exemplo, mas isso vai também para você, ouvindo ele falar, eu vi, quer dizer, toda a construção para você ser alguém com aquela formação ou como a sua. Então, eu queria também ouvir um pouco você falar nesse sentido, né? Teve ali um momento que desperta, mas tem todo um desafio para se constituir como pesquisador na história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a outra factual só, que o Nilson não é Maria do Carmo, então eu já peguei essa linha do tempo, mas você termina em 2015, é isso que você disse? O doutorado aqui, não? Tá, então é isso, tá bom. Não, porque eu estava vendo assim que eu tenho nuvens dos arquivos, mas era uma parte CNPq e depois outra na CAPES, mas não, ficava pouco aqui, né? Mas eu lembro, e se você quisesse depois, era falar mais desse período, porque eu acho que é bastante distinto de estudantes, né? A gente não teve tempo para falar desse período todo, nos 40 anos, desse período que eu vou chamar de pós-pandêmico aqui, entendeu? Né? Mas um grupo de história muito forte ali, eu nunca vou lembrar o nome dela, mas só lembro do apelido da Amorosa e tal, que morava na 8A, aquela república do 8A, e eu fiquei um bocado com as pessoas da história, com a Luciene e tal, agora nos 40 anos, e com a pessoa que era do grupo do Baldino, Andréa Bittner, e nós ficamos dando volta na república, eu tive que levar ela só para... Essa aqui que morava, sei lá quem é, um monte de nome, eu já trocava tudo. Mas então eram essas duas, se você, eu sei que você não é bom de memória, mas tu já lembrou um monte de coisa aí. E o Paulo Guedes, aqui nesse anfiteatro, entendeu? Disse aqui assim, ó, não é sequência de Fibonacci. Isso é um dos maiores roubos europeus. A sequência de Fibonacci não é só o triângulo de Pascal, não. Não é sequência de Fibonacci. Deu a aula inteira mostrando como é que o pai do Fibonacci ia, você entende, descarregar um navio lá do outro lado do Mediterrâneo, e o Fibonacci, filho, né, ficava lá, aprendeu o troço todo e trouxe um bocado dos indo-arábicos junto com a sequência de Fibonacci também.
Eu vou começar por isso aí e volto para as coisas, né? Não é só isso mesmo, é muito mais do que isso. O Paulo Guedes é um desses nomes importantíssimos. Depois eu posso dar outros nomes. Tem muitos estudos, muitos não, né? Mas estão surgindo estudos, né, que mostram justamente, que estão tentando mostrar justamente isso, né? Como muitos conhecimentos foram publicados pelos europeus, mas, né, que foram produzidos por outros povos. A gente pode usar várias palavras aqui, silenciados, apagados, roubados, né? Teríamos vários termos, né, para isso. Claro, a gente teria um período histórico que não tinha ABNT, não tinha lei de plágio, essas coisas, mas a gente hoje, olhando uma obra do século XVI e olhando outras obras dos séculos anteriores, consegue identificar, né, que aquilo não é daquela pessoa e que é de outro, né? Tem muito disso. Bom, não vou entrar nessa discussão, porque aí é realmente uma discussão longa no âmbito da história. Sobre o latim, né? Mas podia ser um SMEI na fila aí, em setembro. Sim, com certeza. A gente pode fazer isso sim. Sobre o latim, o desafio de se tornar pesquisador, para mim, que se relaciona com a pergunta da Andréa também, e para mim, eu acho que para muita gente, é você se encontrar na sua pesquisa, né? E aí eu acho que a gente tem às vezes alunos que pegam projetos um pouco andando, né? E aí eles se aproximam daquilo, gostam e vão, mas no meu caso foi completamente diferente mesmo, assim, né? Foi nesse sentido que você disse, Borba. Quer dizer, uma curiosidade, quer dizer, se eu não tivesse entrado naquele curso de latim, a gente não estava aqui, tudo tinha sido diferente, né? Mas uma curiosidade realmente me motivou a fazer aquilo, né? E ao estar naquele curso de latim, eu comecei a gostar muito, porque realmente coincidiu o semestre que eu estava fazendo a disciplina, o curso de latim com uma disciplina de história da ciência. E eu, desde criança, eu gosto também muito de entender o porquê das coisas, de estudar a história das coisas, né? Então, naquele momento, parece que foi um momento que eu me encontrei com o curso. Até então, a ideia era aquela inicial. Vou terminar esse curso, vou trabalhar e vou fazer outra graduação. Mas naquele momento eu falei, será que dá para fazer alguma coisa com esse negócio aqui? Pairou essa pergunta na minha cabeça. Eu gosto de história, estou aprendendo latim, tem um monte de texto antigo, tem algum que se faz alguma coisa com isso? E aí fui conversar com esses professores, aí descobri que o Carlos tinha estudado os elementos de Euclides a partir do grego, né? Que foi o Irineu que traduziu, né? Vocês todos conhecem a tradução dos elementos. Quem não conhece, é uma heresia, hein? Estando nesse programa, não conhecer, merece ser excomungado desse programa. É o livro mais importante desse programa. Exatamente. Mais do que a Bíblia hoje. É o Alcorão. Então o Carlos tinha estudado, já feito o doutorado dele com os elementos de Euclides, tinha estudado grego, tinha estudado latim, e ele me contou, né, dessa trajetória, um pouco disso. Eu falei, nossa, é muito legal, acho que é isso que eu quero fazer, né? E aos poucos eu fui me encontrando nesse processo. Para cair no nível da... Agora, antes de chegar aqui, né, e de falar dessa coisa mais... Tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui para mencionar, para falar do Carlos como orientador de IC. Naquele momento que eu estava fazendo iniciação científica, ele estava aprendendo uma terceira coisa, que é ler tablete cuneiforme, aqueles tabletes de argila da Mesopotâmia. E hoje ele é pesquisador nisso, né? Hoje, né, estamos falando aí de praticamente 15 anos depois, o que ele estuda hoje são tabletes de argila da antiga Mesopotâmia, de uma determinada região que fica no atual Iraque, né? Ele não tem feito pesquisas arqueológicas no Iraque, né, mas ele tem feito pesquisas com os tabletes originais. Muitos estão na Europa, né, principalmente os que ele tem trabalhado estão principalmente no Museu do Louvre, né, só para contar para vocês, né? E aí, vinculando ali com a pergunta da Andréia, né, fazer pesquisa em história, você tem desafios, porque ou você tem o texto que você quer estudar traduzido, o que é muito raro, ou você vai ter que traduzir, vai ter que entender o mínimo daquilo.
né? E, quer dizer, hoje a gente lida com algumas línguas, né, ao nosso redor, o inglês, o espanhol. Se a gente volta um pouquinho na história, o francês tinha uma importância muito grande, mas se a gente volta um pouquinho mais, é o latim, né? Então não dá para estudar a história da matemática do século XV, XVI, XVII sem ter um conhecimento mínimo de latim. Senão você só vai conseguir estudar o Newton que está traduzido, o Leibniz e alguns poucos textos, né? Os outros não estão, muitos textos não estão traduzidos, né? Então, e aí é preciso tempo, é preciso dedicação, não tem jeito, assim, e aprender uma língua nova e uma língua que está morta, você não tem com quem conversar, né? Não dá para ir. Hoje nem os padres falam mais latim, então, né? Não tem mais missa em latim, então nem a língua morreu, né? Então você tem que aprender uma língua, inclusive a própria pronúncia do latim, tá? Período da Roma Antiga, que a gente chama de pronúncia reconstituída, existem certas dúvidas sobre como ela era pronunciada, né? Quer dizer, então é um desafio, né? Então você entra, quer dizer, você tem a matemática, você tem a história e você tem toda uma questão da língua, da linguística, né? Questão de outro período histórico significa que por exemplo, a gente volta, sei lá, 50 anos no passado e vai conversar com um brasileiro do passado, tinha uma série de expressões que a gente não usa hoje, né? Então vocês imaginam ler um texto antigo que pode ter formas de escrita, né? Quem estuda português antigo mesmo, né? Aqueles textos literários do período dos descobrimentos, só para citar um exemplo, é um português completamente diferente do nosso também, porque a língua era falada de uma outra forma, né? Então tem uma série de desafios aí que vão ter que ser enfrentados, né? E não quer dizer, gente, que eu terminei a minha graduação, entrei no meu mestrado completamente seguro do latim que eu sabia, fiz um doutorado, né? Eu não me considero um linguista, um latinista e tudo mais, né? Hoje, inclusive, eu estou tendo que recuperar, né? Porque depois de um tempo eu parei de estudar latim para fazer outras coisas da vida, né? Então é isso, é um desafio muito grande para formar um pesquisador em história da matemática, porque precisa realmente ter tempo e muita dedicação para você aprender tudo que diz respeito àqueles contextos, né, que você está se propondo a estudar. E como é que era após os anos 10 aqui no grupo de história? E aí, né, esse é um período interessante, né, porque quando eu entro aqui no... Serginho, Marcos... Tinha Sérgio, tinha Marcos, Irineu estava aqui ainda entre nós. Eu entro talvez não, com certeza no melhor lugar, né, para fazer pesquisa histórica na educação matemática no Brasil naquele momento, né? Então tinha os grupos de estudos de latim e de grego que o Irineu conduzia, depois o professor Marcos continuou a condução desses grupos, a gente está retomando agora esses grupos de estudos de latim, né? O próprio grupo de pesquisa em História da Matemática trazia discussões, né, sobre a importância da língua e a importância da tradução na pesquisa em História da Matemática, porque um dos desafios ainda hoje de se fazer pesquisa em História da Matemática do Brasil é justamente pelo fato de a gente não conhecer nada muito além do português e do inglês, né, ou do espanhol, dependendo de quem, né, e às vezes nem o inglês, né. Mas é isso, a gente precisa ter esse tipo de formação, né? Então era o que eles possibilitavam aqui e que poucos espaços ainda hoje possibilitam. E gente, se tem uma coisa que é difícil no latim, que eu acho que é importante mencionar, é que no português a gente tem a ordem das palavras importa, né? No latim a ordem das palavras não importa. As palavras são no final das palavras tem uma desinência, né? O final das palavras vai indicar se aquela palavra era sujeito, objeto direto, objeto indireto, blá blá blá, né? Naquela frase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao ler um texto em latim, se a gente não sabe, né, o latim, porque às vezes a gente traduz uma coisa, e eu tinha uns exemplos legais, mas agora não vou lembrar nenhum. Mas se você não sabe o que aqueles finaizinhos significam, você interpreta um texto completamente errado, porque você coloca uma palavra que não é sujeito como sujeito da frase e erra todo o texto. Apesar de o latim lembrar muito o português, ele é muito diferente do português. E aí não é nem as mesmas confusões que a gente faz com o espanhol, porque o espanhol são os falsos cognatos. No
caso do latim não é uma questão de estrutura mesmo da língua. 7º e 8º ano do Pedro II tinha latim. Eu tenho um dicionário de latim da década de 60, que é um dicionário produzido pelo MEC. Eu tinha que saber o hino do Brasil em latim. Sem mais. Você sabe? Eu já ia dizer, vamos fazer a prova oral agora. Boa tarde. Boa tarde. Eu inicio com um parênteses aqui, só para eu acho muito legal esse ciclo dos novos docentes, eu acho que é um espaço também, um espaço bacana, esse ciclo é um momento bem legal para a gente conhecer a trajetória, conhecer um pouco de cada um que está ingressando aí, né? Eu acho bem bacana. Aí, para minha pergunta, puxando esse fiozinho do latim, né, ele foi uma peça fundamental na sua trajetória, né? E aí, eu diria que outra não peça, mas uma personagem importante também é o matemático Von Neumann. Von Neumann. Isso. E eu achei bem legal, porque você diz que você começa com iniciação científica e ele perpassa aí ao mestrado e doutorado, né? E aí eu ia perguntar, como que foi essa iniciação científica no sentido de assim, você falou sobre o latim, você teve curiosidade. E na iniciação científica, quem te apresentou, por que apresentou, o seu orientador? Quais foram as motivações dele, como que ele conhecia? Porque, querendo ou não, como você mesmo disse, é uma personagem talvez não tão conhecida assim. E eu fiquei pensando, nossa, puxa vida, que legal, o cara estudou a obra dessa pessoa. E como foi essa apresentação, assim, como chegou para você? A história, vamos resumir essa história, mas essa história, né, no momento que eu fui conversar com o professor Carlos, né, sobre possibilidades de fazer alguma pesquisa com latim e história, o Carlos estudava junto com um outro professor da USP Leste, o Tomás Haddad, que também foi professor do latim, foi meu professor de História da Ciência. Eles estudavam o Clavius, que é o padre jesuíta que eu mostrei. E o Carlos tinha um conjunto de cartas do Van Neumann enviada para o Clavius, e as cartas estavam escritas em latim também, né? Então aí é que começa, né? Eles falam, olha, né, eu tenho esses textos aqui, essas cartas, é um conjunto de cartas de tal pessoa para tal pessoa, né? O que você acha, né, de estudar isso sob algum aspecto, né? E aí foi se construindo uma pesquisa em torno dessa conversa, né? Eu olhei um pouco o material, sabia muito pouco latim ainda. O primeiro ano foi para trazer uma carta, né? Uma carta relativamente curta, mas é isso, às vezes você passa semanas para traduzir um parágrafo, né? No início e mesmo depois de muito tempo tem trechos que são muito difíceis, né? Então, mas o início se deu dessa forma, né? O Carlos estudava coisas do Clavius junto com o Tomás, e aí eu acabei entrando um pouco nesse grupinho, vamos dizer assim, de estudos com eles, né, para estudar essas cartas, e foi aí que começou. Quando eu terminei a iniciação, ainda tinha muita carta para estudar. O conjunto de cartas dava quase 50 cartas, e eu devo ter estudado umas 10, 12 cartas no período da iniciação científica. Mas quando terminei a iniciação, eu pensei que valeria a pena sair um pouco das cartas, ir um pouco para as obras, né, estudar um pouco dessa produção mais pronta, vamos dizer assim, né, e não do diálogo da produção em si, né, tanto que depois dá para entender um pouco, né, de como ele produz os próprios livros dele, a questão da impressão, para onde vai, como escolhe o impressor, o editor e tudo mais, né. Isso a gente entende por causa das cartas, mas eu quis ir também para as obras em si, né? E aí que eu pudo, né, ao longo do mestrado e doutorado, com essa coisa de estudar as obras. Mas eu não quis também mudar a figura que eu estava estudando, né, o personagem que eu estava estudando, porque eu acho que estava sendo muito rico entender essa produção de conhecimento no século XVI e XVII através do Van Neumann, né? Que até então eu tinha encontrado, acho que 3 ou 4 artigos de um historiador da matemática que chamava Paul Boxstaegg, né? Depois eu fiquei sabendo que o Biratã conheceu o Paul Boxstaegg, conversei uma vez com o Biratã sobre ele e tudo mais, mas é isso, tinha, sei lá, 3, 4 artigos do Paul Boxstaegg
sobre o Van Homen, nenhum artigo necessariamente sobre as coisas que eu fiz, né? São sobre outros temas ali de trigonometria que o Paul Boxtel explorou e tudo mais. Não sei se respondi, mas... Não, respondeu, pô, achei interessante. Então, o senhor orientador estava olhando pro padre, né? Clávios, para os jesuítas, né? O Clávios era um padre jesuíta, eles estavam estudando um pouco a produção de ciências e matemática entre os jesuítas, esse era o foco deles naquele momento. Não, que bacana, legal. O Van Homen não era jesuíta, mas, né, como estava ali nos diálogos, né, eles acharam, o Carlos me apresentou os textos e daí... O teu orientador foi orientando o Irineu? Foi orientando o Irineu, o Carlos Gonçalves fez doutorado com o Irineu. Porque os jesuítas na época eram sérios que estavam estudando eles todos, né? Sim. Mas o Carlos estudou os livros aritméticos dos elementos de Euclides. Isso, já disse. Num período que o Irineu ainda estava traduzindo também. Não sei. Foi anterior, que a produção o livro do Irineu foi publicado em 2009, né? E eu acho que o doutorado do Carlos é de 2004 ou 2005, uma coisa assim, então, anterior. Eu já sei quem é esse orientador. Professor de cursinho, né? Foi professor de cursinho. Assim, uma curiosidade só. Não voltou a traduzir o resto das cartas para saber o que tinham nelas? Nas outras tantas que sobraram? É só curiosidade mesmo. Eu acho maravilhoso, só estou precisando de orientandos agora. Ao longo da vida a gente vai acumulando tantas vontades e tantos desejos que a gente percebe que uma vida é pouco. E é um pouco disso que eu percebi com as cartas. Aí eu falei, vou ter que deixar as cartas de lado. A gente pode conversar para nas próximas seleções arrumar se orientando para ti, porque agora eu fiquei curiosa com isso. Alguém aqui disposto a aprender latim? Você já arrumou a gente, tá vendo? A gente. Eu não estou com tempo, mas eu estou querendo saber. Eu também. Dizem que historiadores também são um pouco fofoqueiros, né? Tudo que eu fiz aqui hoje foi contar fofoca, não foi? Mas voltando a falar sobre as cartas, então... Uma pergunta rápida sobre as cartas. Você fala que você estuda as 10, 12. Você segue a ordem cronológica ou você teve essa curiosidade e fala assim, nossa, como é que foi a última? O que eles falaram na última carta? Assim, mas você segue uma ordem? Deixa eu contar a notícia triste primeiro. Eu encontrei um texto do século XIX, agora eu não vou me lembrar o autor, vai ser esperado, que ele falava do conjunto de obras e do conjunto de cartas do Van Homen. E aí, as cartas que hoje a gente tem acesso são umas cartas que o Paul Boxtel conseguiu juntar, que dá umas 40 e poucas. Só que a gente sabe que existiram muito mais cartas. E aí, por exemplo, eu sei que o Van Homen conversou com o Viette, mas a gente não tem nenhuma carta do Van Homen com o Viette, né, que existe hoje. Vocês têm que pensar o seguinte, gente, aí quando eu estou contando essa história, mas essa fofoca, no século XIX não tinha tido as duas grandes guerras mundiais, né, e ao longo do século XX ocorrem as duas guerras, e aí vocês já sabem a desgraça que foi na Europa. Então se perde muita coisa. E aí quando o Paul Boxtel faz uma edição, né, um volume contendo todas as cartas que ele conseguiu juntar, muitas já se tinham perdido. Então passa a não fazer muito sentido a gente perguntar a primeira e a última, sabe? Até porque a gente tem muita carta de ida do Van Homen para o Clávios, mas parece que tem uma ou duas só de volta do Clávios para o Van Homen, mas conforme você lê as cartas, você percebe que teve devolutivo, é que as cartas não existem mais, né? Então o que a gente fez foi selecionar um determinado período, que foi um período de produção de duas obras importantes dele, ligada à questão do número pi, ligada à questão da astronomia, porque a gente queria ver um pouco, né, desses conhecimentos aí de geometria, astronomia e tudo mais. A gente selecionou um período e estudou as cartas daquele período. Então não deu para fazer esse tipo de pergunta, o que ele fala na primeira e o que ele fala na última, né? Mas na verdade, em uma das cartas dele a gente descobriu quando ele conheceu o Clávios, né? Numa das cartas ele diz isso. A última eu nunca li. Talvez tenha mais coisa lá.
Bom, eu não tenho como dar uma pergunta, primeiro parabenizar, eu acho muito legal esse retorno que você conta, você fez mestrado, fez doutorado aqui, conhece o doutorado, e agora volta nesse perfil de professor e para fazer uma história, né? Para fazer uma história da matemática. Então, parabenizar. Eu te conheci por meu irmão e não antes, porque ele, uma coisa aqui de fofocas, ele trabalhou na Mais UNIDA. história. Mais história ainda. Ele trabalhou na UNIDA, em Foz do Iguaçu. E aí meu irmão trabalhou na UNIDA, em Foz do Iguaçu. Então meu irmão e ele eram colegas de trabalho e eu vinha conhecer ele aqui. Então Eu conheci primeiro o irmão da Jamie para depois conhecer a Jamie. Isso, coincidência. E eu sempre digo, gente, se for aprontar, apronta direito e esconde direitinho, porque o mundo é pequeno e as pessoas descobrem. E minha pergunta, eu acho muito interessante a história da matemática, porque eu sempre quis ser historiadora, antes que matemática. Mas nunca Vou fui. contar aqui alguém para traduzir as cartas. Nunca me atrasei. E aí, você fala que em algum momento da sua vida você fez seu texto de doutorado, trabalhou uma tese polêmica, né? E você, na sua fala, falou algo de a matemática e a guerra. Aí eu queria um pouquinho, porque você não falou muito sobre isso, mas é uma coisa que sempre tem me chamado a atenção, quanto a matemática, essas matemáticas plurais ou matemáticas singulares, ela tem diretamente uma responsabilidade com esses mundos que temos agora de guerra. Então isso me chamou a atenção, queria que você talvez debruçasse, falasse um pouco mais sobre a classificação das disciplinas e quanto isso na matemática nos prejudicou em colocar uma matemática, agora uma matemática singular, e não toda essa variedade de astronomia, música, geografia, história, geologia, toda essa parte que para mim, ainda dentro da pós-graduação e pensando nessas temáticas novas de interdisciplinaridade, parece que volta, retorna. Então isso me chama a atenção, se você puder conversar um pouco sobre isso. E por último, gostaria também, pensando nisso, você fala aqui de uma deficiência visual. Como professor, que cuidados nós teríamos que ter nesse tipo de situação? E seu percurso de vida, se teve esse cuidado, o seu percurso de vida teve esse cuidado na graduação, no ensino médio, teve materiais tangíveis, como foi esse percurso, sabe? Porque uma coisa que eu acho super necessária e que você deveria trabalhar ainda mais dentro de nossas áreas de matemática e inclusão, sobre material tangível. E não sei se você em algum momento pensou isso como matemática a mais, uma paixão, mas pensando sua própria vida como parte da experiência. Obrigada. 3 perguntas que são importantíssimas, mas que demandam, hein? Sobre matemática e a guerra. Aquela obra de 1605 chama Mátesis Polêmica. Polêmica vem de polemos no grego, que é guerra, né? Então é a matemática da guerra. Aquele livro, resumidamente, o que é que acontece? A obra do meio que eu mostrei aqui num dado documento, ela não vendeu, aparentemente. A gente não sabe, mas tem umas evidências que provavelmente a obra não vendeu. E o Van Homem teve... E vocês imaginam, gente, que a gente está no início do século XVII, imprimir um livro, produzir um livro, é um negócio super caro. Então não dá para... não vendeu, joga fora, ou deixa guardado, umas bolemas guardadas ali, vocês sabem, né? Então, não dá. Naquele momento não dava, era muito caro. Então, o que o Van Homem e o editor provavelmente fizeram? Eu digo provavelmente porque são só evidências, a gente não tem certeza de nada. Nunca encontramos fontes escritas sobre isso, inclusive nas cartas. Provavelmente o Van Homem teve que usar o que ele fez na obra de 1602 e ampliar em 1605. E o que acontece? Van Homem vai e pega a obra de 1602, usa quase toda, tira só os 2 primeiros capítulos. Era uma obra de 20 capítulos. Ele tira os 2 primeiros, e aí ao invés dele fazer toda uma discussão sobre a matemática, ele diminui essa discussão sobre a matemática para dizer que a matemática e todo aquele conhecimento matemático era importante para a guerra. Aí ele faz toda a discussão das disciplinas matemáticas. E depois de fazer toda a discussão, ele acrescenta
outras 2 sessões no livro dele para falar dessa matemática na guerra. Mas ele vai falar de aplicações mesmo, de produção de aquelas coisas, de soltar canhão e não sei o que lá, da importância da geometria, da importância de todo o conhecimento matemático para aquilo. Mas ele não vai explorar essas questões que a gente tem hoje, né? Ele está dando um uso para esse conhecimento matemático. E aí, gente, não é só o uso, a geometria e a aritmética. Quando a gente está dizendo que as matemáticas, naquele momento, é a geografia, quer dizer, um soldado que conduz, um soldado que está na guerra, né, e um capitão que conduz um exército para a guerra, ele tem que ter todo um conhecimento de geografia para ele conduzir os soldados dele na guerra. Isso é matemática. Como a gente está falando de um período que não tem GPS, não tem iluminação, não tem um monte de coisa, você tem que conhecer o movimento das estrelas, porque senão você não se locomove. Não é só para navegação, é também para andar em terra, senão você vai parar no lugar errado, né? Então, quer dizer, todo esse conhecimento das matemáticas, o Van Homem vai mobilizar ali para dizer da importância dele. E provavelmente isso tudo foi feito, porque esse segundo livro foi financiado por um duque, que era um duque que se meteu numa guerra lá, que agora eu já não me lembro o nome, não é uma das guerras importantes, é uma guerra menor, mas que, então, provavelmente esse duque era um cara que estava ligado a um exército e tudo mais. Esse é o ponto aí, né, nessa obra de 1605. Então essa interdisciplinaridade é também para a guerra, né? Exatamente. O Van Homem, num dado momento da obra dele, antes de falar da guerra, ele vai dizer que existe todo aquele conjunto das disciplinas que eu coloquei ali, que são as matemáticas, e ele vai fazer uma coisa que nenhum outro matemático fez, que é dizer que existem as quasi-matemáticas. E ele vai falar da guerra, ele vai falar da arquitetura, né? Porque ele vai dizer, olha, essas atividades, elas usam todo o restante do conhecimento matemático para produzir essas coisas todas. E aí não fica muito claro, né? Seria uma discussão interessante, assim, por que essas são quase matemáticas e as outras são matemáticas de outro tipo, né? Então, é toda uma discussão aí que é interessantíssima, né? Mas é isso, para ele a atividade bélica, né, a guerra, tem um conhecimento dessas matemáticas todas. E aí, Jane, chegando na sua segunda pergunta, que eu acho que aí as coisas se conectam. Historicamente, mesmo se a gente volta, a gente tem o costume de olhar para a matemática e como origem da matemática em gregos, né? Os gregos são, né, a gente olhando pelo menos sob essa ótica da historiografia mais tradicional, que é o que eu tenho questionado, mas vamos se centrar aí nesse momento. Mesmo essa matemática produzida entre os gregos, ela tinha um apelo prático muito grande. Embora Os Elementos de Euclides seja um livro completamente teórico, vários outros trabalhos matemáticos ali já eram teóricos, mas esses conhecimentos eles foram produzidos a partir de muita prática. Não só, e aí é que se relaciona com egípcios, com mesopotâmicos e com outros povos que foram esquecidos da história da matemática, que já tinham acesso a esse conhecimento, mas que muitas vezes não tinham escrito sobre esse conhecimento, ou tinham escrito e se perdeu, porque a gente tem que pensar no seguinte, voltando, não vou nem voltar muito no tempo, mas muito quando eu digo assim, voltar 6.000, 7.000 anos no tempo é muita coisa, mas se eu volto 2.000 anos no tempo, como que essas coisas eram escritas? Elas eram escritas em pergaminhos e em papiros, né, de forma geral, né, com exceção lá dos tabletes de argila. Mas olha, papiro é de planta, né, é um caule de uma planta que é pressionado para formar aquela... Tem um vídeo do cara, o Iberê, do Manual do Mundo, pesquisem lá que ele tem um vídeo sobre como produzir papiro. Quer dizer, é um material orgânico. O pergaminho é de pele, né, de animal, que também é um material orgânico. Então vocês imaginam o quanto de fonte a gente não perdeu. E mesmo que outros povos do norte da África subsaariana, ou mesmo da região onde fica hoje a Índia, a China, tenha produzido conhecimentos e escrito sobre isso, a gente pode ter perdido muito disso, né, muito desse passado remoto, justamente porque muitos desses, vamos dizer assim, desse material de escrita são coisas orgânicas. E mesmo entre os mesopotâmicos que produziam em argila, essas coisas, contato com a água já era, né? E aí eu vou dizer para vocês, a gente tem sorte de ter essas coisas ali daquela região,
né, do norte da África e daquela parte do Oriente Médio. Por quê? Porque é uma região mais desértica com pluviosidade muito baixa. Então, a umidade sendo muito baixa, a gente tem menos micro-organismos, e por isso que essas coisas se preservaram. Quem é que garante que na Amazônia, há 2000 anos atrás, não tinha um sistema de escrita extremamente complexo? Agora larga esse negócio lá produzido em pele de animal, 100 anos, 5 anos, não tem nada, né? Porque a quantidade de micro-organismos ali é muito grande. Então eu estou colocando aqui como horizonte para vocês, só para vocês pensarem, né? Por que a gente tem fontes nesses locais e a gente não tem em todos os locais, né? Não estou dizendo que necessariamente teve, mas por quê? Será que não teve? Pode ser que teve e a gente não tem acesso, né? Mas onde é que eu quero chegar com a classificação das matemáticas aí? É que muito da matemática que vai ser produzida na Antiguidade, no que a gente chama de Idade Média, no que a gente chama de Renascimento, está muito ligado às práticas. Tem toda uma discussão sobre a separação entre conhecimento teórico e conhecimento prático nesse momento, mas a gente não consegue negar de forma, né, completa de que essas coisas não impactaram uma na outra, né? Então, a matemática foi aos poucos aí se tornando cada vez mais abstrata, e num dado momento, que não é ainda nesse período, vai ser depois, século XVIII, XIX, ela cria uma ruptura com as outras áreas, né? A física vai ter o seu campo, a geologia, a geografia, cada campo vai se... Isso também tem uma coisa a ver com a própria estrutura das universidades, financiamentos, espaços de poder, porque tudo isso tem a ver com poder, e aí cada área vai se tornando uma área, né? Veja, hoje é matemática, mas não é só matemática, né? Dentro do campo da matemática tem um monte de sub-áreas, dentro, né, de cada campo tem... Então o ponto é o seguinte, que eu acho que quando você fala assim, a gente não perdeu quando a matemática ficou do jeito que a gente chama hoje, e perdeu, eu acho que pode ter perdido principalmente para a educação básica e para os primeiros anos na faculdade, porque a gente, nos últimos séculos, a gente tem valorizado uma matemática extremamente abstrata, como se ela não tivesse nenhuma relação com nada no mundo. Por mais que a gente diga, a matemática é importante, a matemática está em tudo, mas nem nós mesmos sabemos que matemática é essa, né? Se a gente quiser entender o porquê que o logaritmo é o logaritmo daquele jeito, a gente vai precisar estudar a história da matemática. Se a gente quiser entender por que trigonometria é trigonometria, por que é daquele jeito, onde era usado e por que se desenvolveu aquele conhecimento, a gente vai ter que estudar matemática, vai ter que estudar astronomia, vai ter que estudar geografia, vai ter que estudar essas coisas, né? E talvez esse aspecto, vamos dizer assim, prático, esse aspecto material, esse aspecto do contexto, a gente perdeu, e eu acho que isso faz com que seja muito difícil para as crianças aprenderem matemática. Porque, vou só dar um exemplo, sistema de numeração, né? Existem diversos sistemas de numeração, mas a gente usa um específico, né? E esse sistema de numeração tem um conjunto de regras, tem base, posição, né, um monte de coisa. Mas isso tudo foi sendo construído, isso tudo foi sendo aprendido. E, aliás, no âmbito da história da matemática europeia, a gente vai praticamente chegar no Renascimento usando o número romano. Depois vocês buscam aí como é que se faz a operação com o número romano. Não é igual a gente faz com os algoritmos no sistema indo-arábico, né? Então, eu acho que é isso que a gente perde, né? Ao deixar de olhar para as matemáticas de forma mais ampla. E aí, veja, eu não estou criando aqui uma cisão com a matemática e dizendo que não pode ter a matemática pura aplicada da forma como ela é hoje. Mas eu acho que principalmente nós que lidamos com o ensino, talvez precisamos ficar um pouco atentos a esse aspecto. E esse é um outro aspecto que eu e a minha supervisora, a Márcia, temos levantado, né, como importante na história da matemática para o ensino, né? Quer dizer, a história da matemática ela tem essa importância para o ensino, né? Mostrar que a matemática ela tem toda uma produção ao longo da história, e essa produção ela não é só a partir do abstrato, a partir dessa coisa que a gente está acostumada, né, das fórmulas e tudo mais. Para chegar na fórmula vai muita prática, né? Essa é a segunda pergunta, e só para finalizar a coisa da... Não, era isso. Isso, você estava tentando lembrar disso. Sobre a deficiência e tudo mais.
durante a minha educação básica, né, todo o ensino fundamental e ensino médio, eu não fazia acompanhamento num oftalmologista que entendia do assunto. Eu fui descobrir melhor o que eu tenho e como lidar com a minha deficiência. Eu estava no meu primeiro ano da graduação. Então, eu tive ao longo, eu passei toda a minha educação básica estudando em salas de aula normais, com professores que alguns tiveram uma certa sensibilidade de ajudar e outros não tinham nem ideia do que eu tinha, do que fazer, do que podia fazer. Como é que eu passei toda a minha educação básica? Eu não consigo enxergar na lousa, eu não consegui enxergar na lousa mesmo que eu estivesse na primeira fileira. Então, ou às vezes enxergavam que estavam mais perto de mim, mas como a lousa é grande, você tem que ir para um lado ou para outro, né? Então, ou alguém ditava a lição para mim, para eu copiar, ou então eu tinha que levantar e olhar a lição, né? Então eu voltava para casa cansado de tanto ter caminhado ao longo de uma manhã ou de uma tarde. Então, eu não tive acesso a nada. Eu me lembro que num dado momento, no fim do ensino fundamental, eu conheci uma pessoa com albinismo, já era uma senhora, ela trabalhou por um tempo na escola que eu estudei, e ela... Porque, veja gente, hoje a gente encontra lupas e um monte de coisa por todo lado, mas na minha infância a gente não achava isso e era caro. Mas mesmo essas lupas que a gente encontra aí nos camelôs e não sei o que lá, essas não me ajudavam em nada, né? Porque o aumento delas é muito ruim. E aí no fim do meu ensino fundamental eu descobri uma lupa muito boa com essa pessoa. Ela falou, olha, passa pro médico tal, pessoa tal, não sei o que lá, e me indicou isso aqui e eu tenho esse negócio. Era uma lupa de relojoeiro. Era uma lupa ela não era tão grande, mas o aumento dela era muito bom. Perfeito para olhar dicionário, coisa que a gente, né? Hoje a gente tem celular, dá zoom, aumenta a fonte, não sei o que lá. Na época não tinha jeito, não dá para dar zoom no dicionário, né? Desgraça, né? Então, e aí foi a primeira vez que eu tive acesso a uma lupa para enxergar para perto, coisas assim, né? Eu fui atrás, até a coisa do médico eu não consegui, porque era cara, ela passou no médico particular, meus pais não foi. Mas quando foi no início da graduação, eu falei, não, mas peraí, né? Não dá para continuar desse jeito, eu não vou terminar essa graduação se eu fizer dessa forma. E eu encontrei um setor no Hospital São Paulo, da Unifesp, um setor no departamento de oftalmologia que trabalha com o que eles chamam de visão subnormal, e aí eles entendem bem de como lidar com o albinismo. E foi aí que no meu primeiro emprego, eu economizei dinheiro, não sei o que lá, e eu comprei uma outra coisa que é uma telelupa, tipo um binóculo que ajuda para longe, né? Eu tenho isso até hoje. E aí eu fui aos poucos descobrindo coisas que eram boas para mim. Então, que tipo de óculos usar, que cor de lente usar, que equipamentos usar, e depois vieram os celulares, como usar o celular, como aumentar a fonte, computador e tudo mais, mas essas coisas eu fui descobrindo mesmo no ensino superior. E aí, com essa história toda, Jamie, eu quero dizer que no final eu me tornei muito independente, né? Então você vai criando estratégias com padrões, com certas coisas. Então, por exemplo, em São Paulo, eu tinha que pegar ônibus. E aí, como é que pega ônibus? Uma pessoa que não enxerga bem, né? Ou você dá sinal para todo ônibus e inferniza a vida de todo motorista perguntando para onde o ônibus está indo, ou você vai ter que criar estratégias. E eu comecei a criar estratégias com os números dos ônibus, né? Então é mais fácil você enxergar 3 números, 4 números, ou enxergar o letreiro inteiro, né? Eu fui depois percebendo que tem padrões nos números de ônibus em São Paulo. O primeiro número indica a região, o segundo número indicava certas coisas. Hoje o padrão já não funciona, mas no passado funcionava. Porque as novas equipes não mantiveram o padrão, eles são muito sem noção, né? Aliás, não devem nem saber por que tinha o padrão, né?
E aí foi desse jeito que eu fui me virando, as cores dos ônibus, né? Porque aí quem já foi a São Paulo deve ter percebido que tem ônibus de cor diferente, então se eu estou num determinado lugar que só passa, por exemplo, né, para o bairro que eu morava os ônibus eram laranja, mas se eu estava num determinado lugar, no Brás ali, que era o lugar que eu pegava um ônibus para ir para casa da minha mãe, se eu visse um ônibus laranja, era o meu ônibus. Ou ele estava reservado ou ele estava indo para casa, então não precisava olhar o letreiro. Então a gente vai aprendendo a lidar com padrões, né? Para reconhecer as pessoas de longe. Bom, se eu conheço a pessoa, eu reconheço às vezes pela forma de andar, pelas roupas da pessoa, quando eu já tenho mais familiaridade com a pessoa. Então você vai criando estratégias, né? Você olha uma palavra escrita, você vê o tamanho dela, se é uma palavra pequena, uma palavra grande, você deduz se é ela ou não, né? Às vezes você não está enxergando, e você vai criando estratégias. E foi assim que eu criei tanta estratégia que acabo usando, mesmo hoje usando muito pouco lupa, telelupa, né? Acabo usando óculos hoje por causa da hipermetropia. Mas é isso. Aí só para a questão dos professores, né? Alguns, como eu disse, alguns ajudaram, outros não. Como é que eu lido hoje com isso, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? De entender, não só a deficiência visual, né? De entender diferentes deficiências, de entender diferentes necessidades. E eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, vai precisar estar muito disposto a dialogar, porque a forma como eu lido com o albinismo e com a minha deficiência visual é completamente diferente da de outras pessoas que às vezes se enxergam até um pouco mais do que eu, né? Isso eu falo a partir dos próprios médicos, né? Do Hospital São Paulo da Unifesp. Eles falam, olha, você chegou ao mestrado, ao doutorado, é professor e tudo mais, mas muitos, mesmo enxergando mais, não conseguem, né? E não conseguem por N motivos, porque a deficiência ela não só afeta você do ponto de vista físico, mas também te afeta do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, então também nem todo mundo lida com aquela deficiência da mesma forma. Então, tudo isso é importante de ser considerado, né? E a gente, como professor, vai precisar ficar muito atento a tudo isso. E eu acho que não tem como a gente dar conta disso só com disciplina na graduação ou na pós-graduação. Eu acho que o mais importante de tudo, não estou dizendo que é a única coisa, mas o mais importante de tudo é dialogar. É dialogar com seus alunos, tentar perceber, né? Se você perceber que tem dificuldades, tentar conversar. Às vezes nem ele percebeu que ele não enxerga bem, às vezes nem ele percebeu que ele tem outro tipo de deficiência, mas eu acho que é realmente uma atenção que muitas vezes a gente também não consegue ter, né? Se você tem 50 alunos na sala, né? Não é tão simples. Mas eu estou dizendo que talvez essa seja uma coisa também muito importante. De algumas pessoas eu recebi muito isso, né? Eu tive professores que vinham conversar comigo, perguntavam, aí vinha prova ampliada, coisa ampliada, mudava a forma como dava a aula, né? Para tentar descrever, porque às vezes só o fato de você descrever uma coisa que você está desenhando, porque veja uma coisa, a gente dá aula de matemática e a gente faz desenhos e às vezes a gente faz um triângulo aqui e coloca, faz isso aqui, né? Acho que nem todo mundo vai ver porque agora tem reflexo do sol. Mas, veja, aí você fala do ar. Não é mais fácil eu vir aqui e mostrar onde está o ar? Né? Se eu mostrar que está aqui, porque aí ajuda a entender o ângulo que me importa, né? E tudo mais. Então tem que estar aqui com a figura, descrevendo, dizendo onde você... Né? Não adianta eu 2 metros do negócio falar o ponto alto, C, né? Então essas coisas ajudam muito, e não só os deficientes visuais, tá? Ajuda de forma geral, né? Então isso é só para dizer, né? Então eu tive esse tipo de auxílio de alguns professores, outros não, né? Outros não adiantavam, né? Já foi também difícil lidar com alguns professores que não tinham a sensibilidade ou que achavam que eu estava só fazendo birra, né? Já tive isso, infelizmente. Então temos a última intervenção que é da professora André. Não, acho que você já respondeu por conta da questão da historiografia, acho que então, neste momento, sou direito a agradecer a casa do professor e relatar todo esse
oportunidade. Muito obrigado, professor.